chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de uma metrópole litorânea, onde o ar salgado do oceano se misturava ao cheiro de asfalto molhado e pão fresco das padarias matinais. Era uma daquelas cidades brasileiras que pulsavam com contrastes gritantes, arranha-céus reluzentes no centro financeiro, bairros periféricos de casas apertadas e vielas labirínticas, e avenidas largas que ligavam o glamour das praias chiques aos subúrbios operários. Mariana caminhava devagar pela calçada da Avenida Central, uma das artérias principais que cortava o coração da Zona Sul, onde o trânsito era um caos organizado de buzinas e motos zigue-zagueando. Aos 32 anos, com 7 meses de gravidez, ela sentia o peso da barriga como uma bênção misturada a um cansaço constante. Seus cabelos castanhos, úmidos pela garoa, grudavam no rosto, e ela ajustava a bolsa de ombro enquanto olhava para o celular, checando a hora. Mais 10 minutos e eu chego, murmurou para si mesma, imaginando o rosto do bebê que logo nasceria. Casada há 5 anos com Eduardo, um empresário bem-sucedido no ramo de importação de eletrônicos, Mariana levava uma vida confortável em um apartamento moderno, no condomínio Bela Vista, a poucos quilômetros dali. Não era ostentação exagerada, nada de mansões com piscinas infinitas, mas um lar acolhedor com vista para o mar ao fundo, onde ela planejava decorar o quartinho do filho com tons suaves de azul e branco. Eduardo trabalhava demais, sempre em reuniões ou viagens curtas para São Paulo ou Buenos Aires, mas prometia que, com a chegada do bebê, as coisas mudariam. Vai ser nossa família completa, amor, ele dizia, beijando sua testa antes de sair apressado. Naquela manhã, Mariana saíra cedo para uma consulta de rotina no hospital particular da cidade, um prédio envidraçado que se erguia como um farol de esperança no meio do bairro de classe média. Ela adorava essas caminhadas curtas. O exercício leve a fazia se sentir viva, conectada ao mundo além das paredes do apartamento. As ruas estavam cheias de gente comum. Um vendedor de coco equilibrando sua carroça sob a marquise de um prédio antigo, mães apressadas levando crianças para a escola pública ali perto, e executivos de terno desviando de poças d'água com maletas na mão. O sol tentava romper as nuvens, tingindo o céu de um cinza prateado, mas o vento úmido do Atlântico trazia um frescor que arrepiava a pele. Enquanto atravessava a faixa de pedestre no cruzamento movimentado, Mariana pensou em ligar para Eduardo. Ele havia saído de casa às 6 da manhã, como sempre, para uma reunião no escritório no centro. "Ei, amor, tudo bem por aí? O bebê está chutando forte hoje", diria ela rindo. Mas o sinal abriu de repente e o fluxo de carros acelerou. Ela deu o primeiro passo na pista, sentindo o asfalto irregular sob os tênis gastos. Foi então que ouviu o ronco de um motor potente, um som que cortou o barulho ambiente como uma lâmina. O carro surgiu do nada, um sedã preto reluzente, de linhas elegantes e vidros escuros, que invadiu o cruzamento a uma velocidade imprudente. A motorista, uma mulher de meia-idade com óculos escuros e cabelos loiros curtos, parecia distraída, o telefone colado ao ouvido. Mariana congelou por um instante, o instinto maternal gritando em sua mente. "Meu Deus, não!" Sussurrou erguendo a mão protetora sobre a barriga. O impacto foi brutal, mas não direto. O para-choque dianteiro a acertou de raspão na lateral do corpo, jogando-a para o meio da rua como uma boneca de pano. O som do metal contra a carne ecoou, misturado a freios chiando e gritos de pedestres. Ela caiu de joelhos primeiro, a dor explodindo no quadril e irradiando para a barriga como fogo líquido. O ar fugiu de seus pulmões e o mundo girou em um borrão de luzes e sombras. Carros pararam abruptamente, formando um semicírculo caótico, e pessoas correram para ajudar. "Chamem uma ambulância. Ela está grávida", gritou uma senhora de guarda-chuva na mão, ajoelhando-se ao lado dela. Mariana tentou se mexer, mas uma pontada aguda a fez gemer. "O bebê. Por favor, o bebê", murmurou, lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. A visão embaçada captou a mulher saindo do carro, o rosto pálido e os olhos arregalados atrás dos óculos. Ela era elegante, vestida em um tailleur cinza impecável, mas havia algo de frio e calculado em sua postura,
como se o acidente fosse mais uma inconveniência do que uma tragédia. Eu não vi. Foi um descuido, me desculpe, disse a mulher, a voz trêmula, mas com um sotaque que sugeria origens de outra região, talvez do sul do país. Ela se aproximou, mas hesitou, olhando ao redor como se temesse ser reconhecida. Um dos curiosos, um jovem motoboy com o capacete na mão, filmava tudo com o celular. Ei, senhora, você dirigia como louca. Isso vai dar problema, exclamou ele, aproximando a câmera. Enquanto a sirene da ambulância começava a se aproximar ao longe, Mariana sentiu o pânico apertar seu peito. A dor era insuportável, mas pior era o medo pelo filho não nascido. Eduardo. Onde estava ele? Por que não atendia o telefone que ela agora tentava alcançar na bolsa caída? A mulher misteriosa, ainda de pé, murmurou algo inaudível para si mesma, antes de recuar para o carro. Seus olhos encontraram os de Mariana por um breve segundo. Um olhar que carregava não só culpa, mas um segredo sombrio, como se o acidente tivesse rasgado uma cortina invisível. Nos minutos que se seguiram, enquanto paramédicos a erguiam para a maca, Mariana ouviu fragmentos de conversa entre os espectadores. Essa mulher, parece que eu já vi ela em algum lugar. Não é a secretária do tal milionário? Aquele que aparece nos jornais? O nome de Eduardo flutuou no ar, e o coração de Mariana parou. Seria coincidência? Ou o destino cruel havia exposto algo que ela nunca imaginara? A ambulância acelerou pelas ruas encharcadas, levando-a para o hospital, onde o verdadeiro choque começaria a se desenrolar. A chuva intensificou, lavando as ruas, mas nada poderia apagar a mancha que o acidente deixara em sua vida. As sirenes da ambulância cortavam o ar úmido da metrópole, ecoando pelas avenidas largas que serpenteavam entre os prédios altos e os bairros mais humildes. Mariana jazia na maca, o corpo tremendo não só pela dor que latejava no quadril e na barriga, mas pelo pavor que apertava seu peito como uma garra. Os paramédicos, 2 homens de jaleco azul e expressões profissionais, monitoravam seus sinais vitais, enquanto o veículo derrapava em curvas molhadas pela chuva incessante. Fique calma, senhora. Estamos quase no hospital. O bebê está reagindo? Perguntou o mais jovem, ajustando o oxigênio no seu rosto. Ela assentiu fracamente, a mão protetora sobre a barriga, sentindo os chutes fracos, como se o filho tentasse se agarrar à vida tanto quanto ela. O Hospital São Lucas era um daqueles complexos médicos que se destacavam na zona sul da cidade, com sua fachada de vidro espelhado, refletindo o céu cinzento e as palmeiras balançando ao vento atlântico. Não era o mais luxuoso, mas atendia a uma mistura de classes. Salas de emergência lotadas de trabalhadores das fábricas próximas, executivos com planos de saúde premium e famílias pobres que dependiam do SUS. Ao chegarem, a maca foi empurrada rapidamente pelo corredor de azulejos brancos, passando por enfermeiras apressadas e o cheiro forte de desinfetante misturado a café requentado da copa. Grávida de 7 meses, trauma abdominal por atropelamento. Possível hemorragia interna, anunciou o paramédico ao médico de plantão, um homem de meia-idade com barba rala e óculos embaçados. Mariana foi levada para uma sala de exames, onde luzes fluorescentes frias a cegaram momentaneamente. Uma ultrassonografista, uma mulher baiana de sorriso acolhedor apesar da correria, preparou o equipamento. Vamos ver esse neném, tá? Respira fundo, disse ela, aplicando o gel frio na barriga exposta. Mariana fechou os olhos, rezando em silêncio, enquanto o monitor piscava em tons de preto e branco. O som do coração do bebê veio fraco, irregular, como um tambor distante. Ele está vivo, graças a Deus, mas precisamos monitorar. Pode haver um descolamento placentário, explicou o médico, entrando com pranchetas na mão. Vamos fazer um raio-x e exames de sangue. Alguém da família foi avisado? Ela balançou a cabeça, o celular ainda na bolsa, que um enfermeiro havia resgatado da rua. Com mãos trêmulas, discou para Eduardo. O toque ecoou longo, mas caiu na caixa postal pela 3ª vez. Edu, por favor, me atende. Aconteceu algo terrível, murmurou ela para o vazio, a voz embargada. Lágrimas escorriam, misturando-se ao suor frio. Pensou na vida que construíra com ele.
Os jantares simples no apartamento, as noites em que ele massageava seus pés inchados, prometendo um futuro melhor. Eduardo viera de família humilde, subindo na vida com sua empresa de importações, mas sempre carregava uma sombra de ambição que o afastava. Agora, aquele acidente. E o olhar da mulher no carro, como se soubesse algo que Mariana ignorava. Enquanto esperava os resultados, uma enfermeira mais velha com sotaque nordestino e mãos calejadas sentou-se ao seu lado. Eu vi o que rolou na rua. Aquela motorista. Ela fugiu do foco, mas alguém pegou a placa. Polícia já deve estar vindo. Mariana assentiu, grata pela companhia. A mulher, chamada Rosa, continuou. Esses ricos acham que mandam no mundo. Dirigem como se a rua fosse deles. Mas olha, filha, você é forte. Esse bebê vai sair dessa. As palavras trouxeram um fiapo de conforto, mas o medo persistia, como a umidade que grudava nas paredes do hospital. Do lado de fora, no estacionamento lotado de carros populares e táxis amarelos, a polícia chegara. O inspetor, um homem corpulento com uniforme amarrotado pelo turno longo, interrogava testemunhas sob a marquise. O motoboy que filmara tudo mostrava o vídeo no celular. O sedã preto invadindo o cruzamento, a mulher loira saindo apressada. Olha aí, ela nem chamou a ambulância direito. E ouvi alguém dizer que é secretária de um peixe grande. Eduardo Ramos, o dono da Ramos Import, aquele milionário que está nos jornais por causa de contratos com a China. O nome atingiu Mariana como um soco quando Rosa repetiu a fofoca, trazendo um copo d'água. Ramos, seu marido não é. O mundo de Mariana desabou. Eduardo Ramos, seu Eduardo, o homem que ela amava, que construíra um império de nada, mas que ultimamente chegava em casa com olhares distantes e desculpas vagas. A mulher misteriosa. Seria ligada a ele? O pânico se transformou em raiva, uma dor que rivalizava com a física. Não pode ser, sussurrou ela, mas as peças se encaixavam. As viagens frequentes, as ligações sussurradas à noite, o perfume feminino que uma vez sentira em sua camisa. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Eduardo irrompeu na sala, o rosto pálido e o terno desalinhado, como se tivesse corrido do escritório no centro. Mari, meu Deus, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado da cama, pegando sua mão, os olhos vermelhos de preocupação. Mas havia algo ali, uma hesitação, como se ele soubesse mais do que dizia. Eu vim assim que vi a mensagem, o bebê. Ele está bem? Mariana o encarou, a voz fraca, mas afiada. Onde você estava, Edu? Por que não atendeu? E aquela mulher? Quem é ela? Alguém disse que é secretária sua. Ele congelou, o suor perlando a testa. O médico entrou nesse momento, interrompendo. Senhora Ramos, os exames mostram uma fratura no quadril e risco de parto prematuro. Ela precisa de repouso absoluto e possivelmente uma cesariana de emergência se o sangramento piorar. Eduardo assentiu, mas seus olhos evitavam os dela. Fora da sala, no corredor barulhento, onde famílias esperavam em bancos de plástico duro, o inspetor se aproximou. Senhor Ramos, precisamos falar sobre o acidente. A motorista foi identificada. Clara Menezes, sua assistente pessoal. Ela confessou distração, mas há mais. Ela mencionou uma ligação urgente sua no momento. O ar pareceu rarear. Eduardo empalideceu ainda mais, murmurando. Isso é um mal-entendido. Mas Mariana da cama ouviu tudo através da porta entreaberta. A traição se revelava como uma ferida aberta, mais dolorosa que o impacto do carro. A chuva batia nas janelas do hospital, um ritmo incessante que ecoava seu coração partido. Como poderia confiar nele agora? E o bebê, inocente no meio daquela tempestade? Rosa, ainda ao seu lado, apertou sua mão. Força. Menina, a verdade dói, mas liberta. Enquanto os médicos preparavam os procedimentos, Mariana fechou os olhos, prometendo a si mesma e ao filho que sobreviveriam, não pela família que imaginara, mas pela força que descobrira naquela rua molhada. O segredo de Eduardo, exposto pelo acaso cruel, mudaria tudo, forçando-os a enfrentar as rachaduras de uma vida construída sobre mentiras.
A luz fria das fluorescentes no Hospital São Lucas piscava intermitentemente, como se o próprio prédio respirasse com dificuldade sob o peso da chuva que martelava as janelas. Mariana apertava o lençol fino da cama de emergência, os dedos brancos de tensão, enquanto o monitor ao seu lado bipava em um ritmo irregular, ecoando o coração do bebê. O quarto era pequeno, com paredes descascadas em alguns pontos, onde a umidade do litoral infiltrava-se como um lembrete constante da proximidade do mar. Fora dali, no corredor lotado, vozes se misturavam. O choro de uma criança em outra ala, o chamado urgente de uma enfermeira para um paciente idoso, e o burburinho de famílias que se aglomeravam em bancos de plástico rachado, trazendo marmitas caseiras e expressões de exaustão acumulada. Eduardo permanecia ao lado da cama, a mão ainda na dela, mas o toque agora parecia vazio, como uma ponte quebrada. Seu rosto, geralmente confiante e bronzeado pelas praias da Zona Sul, estava marcado por linhas de suor e culpa mal disfarçada. Ele havia tirado o paletó, revelando a camisa social amassada, e seus olhos desviavam para o chão de linóleo gasto. Mari, eu juro, não é o que você pensa. Clara é só minha assistente. Ela me ligou por causa de um contrato urgente, nada mais, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, como se temesse que as paredes ouvissem. Mas o tom era defensivo, e Mariana conhecia aqueles sinais. As pausas longas, o jeito como ele esfregava a nuca, hábitos que surgiam quando mentia sobre horários de trabalho ou jantares de negócios. Ela o encarou, a dor no quadril latejando como um lembrete cruel do que o destino havia revelado. Então por que ela dirigia como se fugisse de algo? E por que o seu nome está na boca de todo mundo aqui fora? O motoboy filmou tudo, Edu. A polícia está falando de você como se fosse o centro dessa bagunça. As palavras saíram afiadas, carregadas de uma raiva que ela mal reconhecia. Aos 32 anos, Mariana sempre fora a âncora da família, a que organizava as contas, cozinhava refeições simples com ingredientes do mercado da esquina e sonhava com uma vida estável para o filho. Vinda de um bairro operário na periferia, onde o pai trabalhava como pescador e a mãe costurava para fora, ela havia escalado socialmente ao lado de Eduardo. Mas agora, tudo parecia uma ilusão frágil, rachada pelo impacto daquele carro preto. Antes que ele respondesse, a porta se abriu com um rangido. O inspetor de polícia entrou, seguido por uma enfermeira que carregava uma bandeja de medicamentos. O homem era de estatura média, com bigode grisalho e um caderno de anotações na mão, o uniforme úmido da chuva que ainda caía forte lá fora. Senhora Ramos, Sr. Ramos, preciso de um depoimento rápido. A motorista, Clara Menezes, está na delegacia. Ela alega que foi uma distração por uma ligação sua, senhor. Algo sobre documentos confidenciais. Eduardo se endireitou, o rosto endurecendo. Oficial, isso é ridículo. Eu estava em reunião no escritório. Liguei para ela sim, mas era rotina. Nada que justifique atropelar minha esposa. Mariana sentiu o estômago revirar, não só pela náusea dos remédios intravenosos que pingavam em seu braço, mas pela confirmação velada. Me diga a verdade, Edu. Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu sinto falta de você há meses. Você chega tarde, cheira a perfume barato, e agora isso. Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, misturando-se ao suor frio. O bebê chutou de leve um movimento fraco que a ancorou à realidade. Rosa, a enfermeira nordestina que se tornara uma presença reconfortante, interveio da cadeira ao lado. Calma, filha. Deixe o homem falar. Mas se for mentira, Deus vê tudo. Sua voz era rouca, marcada por anos de turnos noturnos em hospitais como aquele, onde via dramas familiares se desenrolarem como novelas da vida real. Eduardo suspirou, passando a mão pelo cabelo curto e grisalhante nas têmporas. Tudo bem, Mari. Eu errei. Clara e eu. Foi só um caso passageiro. Começou há 6 meses, durante uma viagem a Buenos Aires. Eu estava estressado com a empresa, os contratos com a China apertando, e ela estava lá. Mas acabou, juro. Eu ia contar depois do bebê nascer. As palavras caíram como pedras no peito dela, pesadas e irreversíveis. Passadoiro?
6 meses de mentiras, enquanto ela carregava o filho dele sozinha, lidando com as dores da gravidez e as contas que chegavam pelo correio. A empresa de Eduardo, a Ramos Import, era um sucesso na metrópole. Armazéns nos subúrbios industriais, onde trabalhadores como o pai dela carregavam caixas sob o sol escaldante, e escritórios chiques no centro, com vistas para o porto movimentado. Mas o preço daquela ascensão agora a atingia diretamente. O inspetor anotava furiosamente, o lápis riscando o papel. Isso complica as coisas, Sr. Ramos. A Sra. Menezes está cooperando, mas menciona mensagens pessoais. Vamos precisar do seu celular para verificar. E, Sra. Ramos, lamento o ocorrido, mas o atropelamento pode ser qualificado como culposo, agravado pela gravidez. Ele saiu, deixando um silêncio opressivo no ar. Eduardo tentou se aproximar, mas Mariana recuou, o monitor acelerando com seu pulso. Saia daqui, Edu. Eu não quero você perto agora. Pense no que fez com a gente. Ele hesitou, os olhos implorando, mas assentiu e saiu, os ombros caídos como um homem derrotado. Sozinha com Rosa, Mariana desabafou, a voz entrecortada. Como eu vou criar esse filho sozinha? A gente veio de baixo, Rosa. Meu pai pescava dia e noite para me sustentar, e agora? Isso. A enfermeira apertou sua mão calejada, cheirando a sabão hospitalar e determinação. Você não está sozinha, menina. Eu vi muitas mulheres como você aqui, mães solteiras lutando nos ônibus lotados, trabalhando em fábricas ou limpando casas nos condomínios ricos. Mas a força vem de dentro. Esse bebê precisa de você inteira, não quebrada por homem nenhum. As palavras eram simples, mas carregadas de empatia genuína, um ato de solidariedade em meio ao caos. Horas se passaram em um borrão de exames e analgésicos. O médico retornou com notícias mistas. A fratura no quadril exigiria cirurgia em 2 dias e o risco de parto prematuro persistia, mas o bebê se estabilizara com o repouso. Você é guerreira, Sra. Ramos, mantenha a calma, disse ele, antes de sair para outro paciente. Pela janela, a chuva diminuía, revelando as luzes da metrópole acendendo ao entardecer. O brilho dos arranha-céus, contrastando com as sombras dos bairros periféricos, onde luzes fracas piscavam em casas de tijolo aparente. Mariana pensou na vida que viria. Talvez voltasse para o apartamento no Bela Vista, mas sozinha, ou procurasse apoio na família humilde do pai, agora aposentado e vivendo em uma casinha simples perto do porto. De repente, um toque no celular a tirou dos pensamentos. Era uma mensagem de Clara, o número desconhecido, mas o conteúdo inconfundível. Sinto muito pelo acidente. Não queria machucar você. Eduardo me disse que ama você. Por favor, não destrua tudo. A raiva subiu como bile. Ela deletou a mensagem, mas o dano estava feito. A traição não era só de Eduardo. Era um emaranhado de segredos que expunha as fragilidades de sua vida perfeita. Rosa, notando sua expressão, ofereceu um chá morno de ervas. Bebe isso, vai acalmar. Amanhã é outro dia. E lembra, a dor passa, mas a verdade fica. Enquanto a noite caía sobre a cidade, com o som distante de buzinas e ondas quebrando na costa, Mariana fechou os olhos, sentindo o bebê se mexer. A resiliência que sempre carregara, forjada nas ruas apertadas de sua infância, nos empregos precários antes de conhecer Eduardo, agora se reacendia. O acidente chocante havia rasgado o véu, mas talvez no fundo daquela dor houvesse espaço para uma transformação, não pela família ilusória, mas por uma mulher que aprenderia a se erguer sozinha, com o filho como farol em meio à tempestade. Fora do hospital, Eduardo esperava no carro sob a garoa fina, confrontando suas próprias culpas, enquanto a metrópole seguia seu ritmo impiedoso, indiferente aos corações partidos. A noite avançava devagar no Hospital São Lucas, com o ar úmido do litoral infiltrando-se pelas frestas das janelas embaçadas, carregando o sal do oceano misturado ao odor de antisséptico e refeições hospitalares requentadas. Mariana jazia na cama semi-inclinada, o corpo imobilizado por faixas e monitores que bipavam como sentinelas incansáveis. A dor no quadril havia sido domada por analgésicos intravenosos, mas o latejar na alma
era implacável, uma ferida que nenhum remédio podia curar. O quarto, agora compartilhado com uma idosa que roncava baixinho na cama ao lado, parecia um casulo apertado de incertezas. Paredes pintadas de um azul desbotado, uma TV comunitária sintonizada em um noticiário local que murmurava sobre enchentes nos subúrbios e uma mesa lateral com flores murchas trazidas por uma visita anterior. Ela segurava o celular com mãos trêmulas, relendo a mensagem de Clara pela 10ª vez, cada palavra como uma farpa cravada no peito. Eduardo me disse que ama você. Amava? A palavra ecoava vazia, como as promessas que ele fizera durante os jantares no apartamento do Bela Vista, com o mar ao fundo brilhando sob o sol poente. Aos 32 anos, Mariana se sentia traída não só pelo marido, mas pela versão de si mesma que construíra. A esposa dedicada, que equilibrava as finanças da Ramos Import enquanto ele viajava, que ignorava os sinais de distância para preservar a ilusão de uma família perfeita. O bebê, agora quieto na barriga, parecia absorver sua angústia, um peso compartilhado que a ancorava à realidade cruel. Rosa, a enfermeira que se tornara uma âncora inesperada, voltou com uma bandeja de sopa morna e pão amanhecido. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque prático e o uniforme azul claro exibia manchas de café de um turno que começara ao amanhecer. Come um pouco, filha. Você precisa de força para o neném e para a cirurgia amanhã. Não adianta se deixar definhar por causa de homem que não vale o sal do mar. Sentou-se na cadeira de plástico rangente, os olhos castanhos cheios de uma empatia forjada em anos, atendendo dramas semelhantes. Esposas abandonadas nos corredores, mães lutando contra dívidas médicas, famílias rachadas pelo peso da pobreza disfarçada de ascensão social. Mariana forçou um sorriso fraco, pegando a colher. Obrigada, Rosa. Minha mãe sempre dizia que a gente tem que engolir o amargo para cuspir o doce. Mas e se o doce nunca vier? A sopa de legumes, simples como as que sua mãe preparava na casinha perto do porto, desceu quente, evocando memórias de uma infância em que o pai voltava das pescarias com redes vazias, mas com histórias que enchiam a mesa. Eles moravam em um bairro de pescadores na periferia da metrópole, onde as ruas de paralelepípedos se encharcavam com a maré alta e o cheiro de peixe fresco misturava-se ao de diesel dos barcos. Foi lá que conhecera Eduardo, aos 25, em uma feira de rua onde ele montava uma barraca de eletrônicos baratos. Ele a conquistara com promessas de um futuro melhor, longe das noites sem luz e dos ônibus lotados que a levavam para o emprego de recepcionista em uma clínica popular. Antes que pudesse responder, a porta se abriu com um clique suave. Eduardo entrou, carregando um buquê de flores tropicais, orquídeas e helicônias compradas em uma floricultura cara no centro, o rosto marcado por olheiras profundas e a barba por fazer. Ele vestia uma camisa limpa, mas o perfume forte denunciava uma tentativa vã de recompor a fachada de homem bem-sucedido. Mari, por favor, me escuta. Eu passei a noite no carro pensando em tudo. Clara foi um erro idiota, uma fraqueza. Eu amo você e o bebê, deixa eu consertar isso. Sua voz era rouca, carregada de um desespero genuíno, mas Mariana via as rachaduras. Os anos de trabalho incessante na Ramos Import o haviam transformado em alguém obcecado por controle, negociando contratos milionários em salas envidraçadas, enquanto ignorava o lar que desmoronava. Ela depositou a colher, o buquê caindo no colo como uma oferta envenenada. Consertar? Como, Edu? Você construiu nosso mundo em cima de mentiras. 6 meses com ela, enquanto eu aqui sozinha, sentindo o bebê chutar e me perguntando por que você mal olhava para mim. E agora, por causa do carro dela, eu quase perco tudo. A polícia vai investigar, a empresa vai sofrer com o escândalo. O que sobra para nós? As palavras saíram em um fluxo de raiva contida, ecoando o choro abafado da idosa na cama vizinha, que acordara com o tom elevado. Rosa se levantou discretamente, murmurando algo sobre checar os medicamentos, mas ficou à porta, uma presença silenciosa de apoio. Eduardo se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama, os olhos implorando. Eu sei que errei feio. A empresa está em risco com esses contratos da China.
Atrasos nas importações, concorrência de São Paulo batendo forte. Eu me perdi nisso, Mari. Clara era só uma distração, alguém que entendia o estresse das reuniões intermináveis nos armazéns da periferia, onde os caras suam para carregar contêineres sob o sol. Mas você é minha base. Eu vou demitir ela, vou à terapia, o que for, pelo bebê. Ele tocou sua mão, mas ela recuou, sentindo o toque como uma queimação. O monitor acelerou, alertando os enfermeiros no corredor. Nesse instante, o celular de Mariana vibrou na mesa. Era sua mãe ligando de casa. Ela atendeu, a voz embargada. Mãe, o Eduardo. Do outro lado da linha, a mulher idosa, com sotaque carregado do litoral nordestino, interrompeu. Eu já sei de tudo, filha. Seu pai viu no jornal online. O acidente, o nome dele. Vem pra cá quando puder. A casa é pequena, mas tem espaço pro neto e pra você. Não fica nessa prisão de luxo que ele chama de vida. As palavras eram um bálsamo, evocando a solidariedade simples de sua família. O pai, agora com artrite nas mãos calejadas, consertando redes na varanda. A mãe costurando roupas para vizinhos em uma máquina velha que rangia como o mar ao fundo. Elas haviam subido na vida com Eduardo, mas o preço agora era alto demais. Eduardo ouviu fragmentos, o rosto caindo. Não faz isso, Mari. A gente pode resolver juntos. Eu contratei o melhor advogado para lidar com a polícia e o acidente. Clara vai assumir a culpa sozinha. Mas era tarde. A semente da dúvida havia germinado. Mariana desligou o telefone, virando o rosto para a janela, onde a lua prateada refletia nas poças das ruas abaixo, iluminando os táxis que serpenteavam pela avenida noturna. Eu preciso de tempo, Edu. Saia. Amanhã eu decido se perdoo ou se começo de novo, sozinha. Ele se levantou devagar, o buquê esquecido na cadeira, e saiu com passos pesados, o corredor engolindo sua silhueta. Rosa voltou trazendo um copo d'água fresca. Boa escolha, menina. Mães como você não se quebram fácil. Eu mesma criei 2 filhos depois que o marido fugiu com a vizinha. Trabalhei dobrado nos ônibus da linha 47, limpando casas nos condomínios chiques da Zona Sul. Mas olha para mim, ainda de pé. Sua mão calejada apertou a de Mariana, um gesto de empatia que transcendia o profissional, um lembrete de que a resiliência nascia das ruas molhadas e das famílias unidas pela adversidade. Enquanto o hospital adormecia em um ritmo de suspiros e monitores, Mariana fechou os olhos, sentindo o bebê se mexer de novo. Um sinal de vida teimosa. A traição exposta pelo acidente a forçava a confrontar não só Eduardo, mas sua própria vulnerabilidade. Amanhã viria a cirurgia, e com ela talvez o começo de uma transformação. De esposa traída para mãe independente, navegando as águas turbulentas da metrópole com a força herdada de quem veio do mar. Fora dali, a cidade pulsava indiferente, com bares nos subúrbios enchendo-se de risadas e sirenes distantes cortando a noite, um microcosmo de dores e renascimentos. A manhã raiava cinzenta sobre a metrópole litorânea, com o sol lutando para atravessar as nuvens carregadas que pairavam sobre o oceano, tingindo o céu de um azul opaco e melancólico. No Hospital São Lucas, o burburinho da ala de maternidade começava cedo. Carrinhos de medicamentos rangendo pelos corredores, o aroma de café forte da copa se misturando ao salgado do ar que entrava pelas janelas entreabertas, e o choro distante de recém-nascidos ecoando como um lembrete da fragilidade da vida. Mariana acordara com uma pontada surda no quadril, o corpo ainda preso às faixas e tubos intravenosos que a ancoravam à cama como raízes em solo árido. O monitor ao seu lado bipava constante agora, o coração do bebê mais ritmado, após a noite de repouso forçado. Mas a angústia em seu peito permanecia, uma ferida aberta que latejava com cada respiração. Rosa já estava de plantão novamente, seus passos firmes ecoando no quarto enquanto ajustava o soro. A enfermeira, com um uniforme impecável apesar do turno noturno, trouxe um copo de suco de laranja fresco, colhido de uma doação matinal de uma associação de mães locais. Bom dia, guerreira. O médico disse que a cirurgia é às 10, fratura simples, mas precisa consertar para você andar direito pro neném. Come algo leve, vai. Sua voz era um bálsamo rouco,
marcada pelo sotaque nordestino, que evocava as praias distantes de onde viera, anos atrás, fugindo da seca para trabalhar nos hospitais da capital. Mariana assentiu, forçando um gole, os olhos fixos na janela, onde gaivotas planavam sobre o estacionamento lotado de carros comuns, fuscas velhos de famílias pobres e sedãs de executivos apressados. Antes que pudesse responder, a porta se abriu com um rangido familiar. Sua mãe, Dona Lúcia, entrou primeiro carregando uma sacola de pano repleta de frutas da feira do bairro Pescador, mangas maduras e bananas da terra, odores que invadiam o quarto como uma brisa do lar. Atrás dela, o pai, seu João, um homem encurvado pelos anos de mar, com mãos calejadas que ainda cheiravam a corda e peixe mesmo após a aposentadoria. Ele usava uma camisa xadrez desbotada e chapéu de palha, os olhos úmidos ao ver a filha na cama. Minha menina, olha o estado dela, Lúcia. Como isso pôde acontecer? Murmurou ele, aproximando-se devagar, como se temesse quebrá-la mais. Dona Lúcia, uma mulher robusta de 58 anos, com cabelos grisalhos presos em um lenço florido e um rosário no pescoço, sentou-se na beira da cama e pegou a mão de Mariana. A gente veio assim que o sol nasceu, pegamos o ônibus da linha 12, lotado como sempre. Seu pai nem dormiu pensando no neto. Seus olhos, enrugados pela vida dura nas ruas de paralelepípedos perto do porto, transbordavam uma mistura de raiva e ternura. Eles haviam criado Mariana em uma casa simples de 2 cômodos, onde o telhado de zinco vazava nas chuvas de verão, e o pai saía antes do amanhecer para o barco, voltando com o sustento ou com histórias de tempestades. Agora, aposentados com uma pensão minguada, viviam de uma vendinha de rede e artesanato na feira semanal, um eco da resiliência que passavam à filha. Mariana sentiu as lágrimas subirem, o peito apertado pela emoção de tê-los ali, reais e sólidos em meio ao caos. Mãe, pai, eu não sei mais o que fazer. O Eduardo. Ele confessou tudo. Um caso com a mulher que me atropelou. 6 meses de mentiras, enquanto eu carregava o bebê sozinha. As palavras saíram em um sussurro entrecortado, o monitor acelerando levemente. Seu João bufou, sentando-se na cadeira que Rosa havia arrumado, as mãos tremendo de raiva contida. Esse aí subindo na vida com a nossa menina e jogando tudo fora? Eu vi ele nos jornais com aquela empresa chique nos armazéns da zona industrial, importando bugigangas da China enquanto os pescadores como eu mal vendem o peixe. Mas traição, isso é baixo demais. Você não precisa dele, filha. Vem pra casa com a gente. A vendinha dá pro básico, e o neto vai ter avós que não mentem. Dona Lúcia apertou a mão dela com mais força, as unhas curtas e limpas de quem lavava roupa no tanque comunitário. Lembra quando você era pequena e o barco do pai afundou na tormenta? A gente perdeu tudo, mas se ergueu. Essa dor passa, Mariana. O bebê é o que importa agora. E essa enfermeira aqui, Rosa, me contou no corredor que você tá forte como uma rocha. Rosa, que observava da porta com um sorriso discreto, acenou. É verdade, dona. Eu vi ela aguentar a noite toda sem reclamar. Mulheres como vocês são o que segura esse mundo do avesso. Enquanto conversavam, o quarto se enchia de uma solidariedade palpável, contrastando com o barulho do hospital. Uma ambulância chegando lá fora, sirenes cortando o ar úmido, enfermeiras chamando nomes em um tom urgente, e o cheiro de pão fresco de uma padaria vizinha infiltrando-se pelo corredor. Mariana comeu uma manga cortada pela mãe, o suco doce escorrendo pelos dedos, um gosto de infância que a ancorava. Mas o celular vibrou na mesa, quebrando o momento. Era Eduardo, uma mensagem longa. Estou no saguão. O advogado ligou. Clara vai se declarar culpada pelo acidente, sem envolver a empresa. Eu cuido de tudo, Mari. Pelo amor de Deus, me dá uma chance. O bebê precisa do pai. Ela leu em silêncio, o coração dividido entre o rancor e o medo do futuro incerto. Antes que pudesse responder, o médico entrou. Um homem alto de jaleco branco e estetoscópio no pescoço, o rosto sério sob a luz fluorescente. Senhora Ramos, hora de se preparar para a cirurgia. A fratura está estável, mas precisamos operar para evitar complicações no parto. O bebê está bem, mas monitore o estresse. Ele checou o prontuário, ignorando o drama familiar.
mas sua voz carregava a empatia de quem via isso diariamente. Seu João se levantou, beijando a testa da filha. A gente fica aqui esperando, rezando para o santo pescador. Você sai dessa mais forte. Dona Lúcia beijou suas bochechas, deixando um rastro de lágrimas. Força, minha vida. A família de verdade não abandona. Enquanto a empurravam pelo corredor em uma maca rangente, passando por paredes grafitadas, com mensagens de esperança de pacientes passados, a dor é passageira, a força é eterna. Mariana sentiu uma faísca de determinação. O acidente havia exposto as mentiras de Eduardo, mas também revelara as raízes profundas de sua própria força. A família humilde que lutara contra as marés da pobreza. Os vizinhos do bairro Pescador que se uniam em mutirões para reparar telhados. E agora Rosa, uma estranha que se tornara aliada. No centro cirúrgico, o cheiro de éter a envolveu, e sob a máscara de anestesia, ela sussurrou para o bebê. Vamos sair dessa juntos, sem ilusões, só nós dois. Horas depois, ao acordar na recuperação, com um quadril enfaixado e uma dor surda substituindo a aguda, encontrou os pais ao lado da cama, Rosa ajustando o soro. Eduardo esperava do lado de fora, mas ela pediu privacidade. Diga para ele que eu decido depois, murmurou para Rosa, que assentiu com um olhar cúmplice. Pela janela, o sol finalmente rompia as nuvens, iluminando as ruas da metrópole. Trabalhadores apressados nos ônibus para as fábricas da periferia, mães levando crianças para escolas públicas e o mar ao fundo eterno e impiedoso. A cirurgia fora um sucesso, mas a verdadeira operação, reconstruir a vida após a traição, mal começara. Com o apoio ao redor, Mariana sentiu o peso aliviar. Um passo rumo à transformação que o destino cruel mas justo lhe impusera. O bebê chutou forte, como uma promessa de renascimento, em meio às ondas da incerteza. Os dias seguintes no Hospital São Lucas se arrastaram como as ondas preguiçosas do oceano que batiam na costa da metrópole, um vai e vem constante que espelhava o turbilhão interno de Mariana. A cirurgia no quadril fora um sucesso discreto. Parafusos e placas agora seguravam o osso fraturado, e a dor, embora persistente, era gerenciável com analgésicos que a deixavam em um torpor sonolento. O bebê, monitorado a cada hora, mostrava sinais de vitalidade, chutes mais firmes, coração batendo como um tambor ritmado no ultrassom. Mas a verdadeira cura, Mariana sabia, não viria de bisturis ou remédios. Ela brotaria das conversas sussurradas nos corredores úmidos, das mãos calejadas que apertavam a sua e das decisões que moldariam o futuro incerto. O quarto, agora iluminado pela luz dourada do sol da tarde, filtrando pelas cortinas finas, cheirava a flores frescas que Dona Lúcia trocava diariamente. Crisântemos simples comprados na feira do bairro Pescador, contrastando com o buquê murchando de Eduardo na mesa lateral. Seus pais haviam se instalado em uma pensão barata perto do hospital, pegando ônibus lotados da linha 12 toda manhã, com sacolas de frutas e pães caseiros que dividiam com Rosa e outras enfermeiras. Seu João, com as costas curvadas pela artrite, contava histórias do mar para distraí-la. Lembra da vez que o barco pegou vazamento na Bahia? A gente remendou com trapos e continuou. A vida é assim, filha, remendo e segue. Dona Lúcia, sempre prática, organizava as visitas e cochichava conselhos sobre finanças. A pensão dele vai te sustentar por um tempo, mas aprenda a costurar de novo como eu. Tem demanda nos condomínios ricos da Zona Sul. Rosa se tornara parte daquela rede improvisada, alternando turnos para estar presente. Naquela tarde, enquanto ajustava o soro, ela se sentou na cadeira rangente, o uniforme exausto pelo dia. O inspetor ligou mais cedo. A Clara vai pegar 2 anos de pena suspensa pelo atropelamento culposo e o caso dela com o seu marido. Bem, a empresa dele está no rolo com a imprensa. Jornais falando de corrupção nos contratos da China, subornos para os portos daqui. Ele está afundando, menina. Suas palavras eram diretas, sem pena, mas com uma compaixão que vinha de ver famílias se desfazerem nos leitos ao lado. Esposas de operários das fábricas periféricas, abandonadas com dívidas médicas,
Mães solteiras lutando contra despejos em cortiços apertados. Mariana assentiu, a mão na barriga sentindo o movimento do bebê, agora no 8º mês. Eu ouvi no noticiário da TV aqui. A Ramos Import está sob investigação. Eduardo me mandou mensagens o dia todo, prometendo vender tudo para começar do zero. Mas eu não sei se acredito mais. As noites anteriores haviam sido um tormento de insônia, com o som da chuva fina batendo nas vidraças e o eco das buzinas distantes das avenidas lotadas. Eduardo aparecera diariamente, sempre no saguão, esperando permissão para entrar, mas ela o mantinha à distância, uma barreira invisível forjada pela traição. Ele enviava flores, frutas caras de importação e até um berço montado no depósito do hospital, gestos que pareciam mais desespero que arrependimento. Naquela tarde, porém, algo mudou. Enquanto Dona Lúcia saía para buscar água no bebedouro do corredor, um labirinto de portas e vozes apressadas, onde pacientes em cadeiras de rodas esperavam consultas, Eduardo pediu para entrar. Rosa, com um olhar interrogativo para Mariana, abriu a porta. Ele parecia envelhecido 10 anos. O terno amarrotado, olhos inchados de noites mal dormidas no carro estacionado no pátio, onde o sal do mar corroía os veículos como corroía as almas. Mari, por favor, 5 minutos. Eu contratei uma terapeuta de casal, e o advogado diz que a empresa pode sobreviver se eu cooperar com a justiça. Mas sem você e o bebê, nada vale. Sua voz tremia, ecoando o homem que ela conhecera anos atrás, o vendedor ambicioso na feira de rua, antes dos armazéns cheios de contêineres e das reuniões em salas com ar-condicionado gelado. Ela o encarou, o coração dividido entre o amor residual e a raiva crua. Você me deixou sozinha nessa cidade que engole as pessoas, Edu. Eu andava pela Avenida Central sonhando com nossa família, enquanto ela dirigia aquele carro como se o mundo fosse dela. O acidente não foi só um erro, foi o destino mostrando as mentiras. Lágrimas escorreram, quentes contra a pele ainda pálida da recuperação. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama, a mão hesitante pairando no ar. Eu fui um idiota, obcecado pelo sucesso. Cresci na favela do Morro, vi meu pai quebrar nas obras da construção civil. Queria dar tudo para você, mas perdi o rumo. Me dá uma chance de ser pai de verdade, pelo bebê. O silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo bip do monitor e pelo riso distante de crianças no pátio interno, onde mães fumavam cigarros sob a marquise. Mariana pensou na jornada, do bairro Pescador, com suas ruas encharcadas e o cheiro de marisco fresco, para o apartamento no Bela Vista, com vistas falsas de estabilidade. O acidente a havia lançado de volta à vulnerabilidade, mas também a cercara de bondade genuína. Os pais que largavam a vendinha para estar ali, Rosa que dividia lanches de sua marmita, até o motoboy que testemunhara tudo e mandara mensagens de apoio via rede social, contando como ajudar a outras vítimas em cruzamentos caóticos. Eu não perdoo fácil, Edu, mas pelo bebê. Vamos tentar terapia, sozinhos primeiro, para eu ver se você muda. A empresa, os milhões, isso não compra confiança. Ele assentiu, os olhos brilhando com alívio misturado à gratidão, e saiu prometendo voltar no dia seguinte com papéis da terapia. Rosa, que observava da porta, sorriu discretamente. Boa, filha, você está se colocando em primeiro lugar. Muitas aqui não têm essa coragem, ficam presas por medo do amanhã. Os dias se fundiram em uma rotina de recuperação. Fisioterapia nos ginásios improvisados do hospital, com aparelhos velhos e instrutores pacientes que incentivavam passos hesitantes. Visitas da família, que enchiam o quarto de risadas e planos para o quartinho do bebê na casa dos avós, se necessário. A metrópole lá fora pulsava com sua indiferença habitual. Chuvas intermitentes lavando as poças nas calçadas da Zona Sul, trabalhadores das fábricas industriais pegando o último ônibus para casa, e o porto movimentado, descarregando contêineres sob luzes artificiais. Eduardo cumpria as promessas iniciais, pagava as contas médicas sem reclamar, visitava diariamente com atualizações sobre a investigação, admitindo falhas em voz baixa. 2 semanas após o acidente, Mariana recebeu alta.
Seu João a ajudou a entrar no carro familiar, um Fusca 78 remendado que cheirava a óleo e memórias, enquanto Dona Lúcia carregava a sacola de alta com receitas e fraldas doadas pela Associação de Mães do hospital. Eduardo seguia atrás em seu sedã, agora sem o brilho de antes, um símbolo de humildade forçada. Eles foram para o apartamento no Bela Vista, mas Mariana impôs regras. Terapia semanal, transparência total e tempo para reconstruir. O mar ao fundo, com suas ondas quebrando na praia urbana, parecia aprovar um ciclo de destruição e renovo. No mês seguinte, o bebê nasceu prematuro, mas saudável, um menino de olhos curiosos que chorou forte na sala de parto do mesmo hospital. Eduardo esteve lá, segurando sua mão durante as contrações, lágrimas nos olhos pela primeira vez em anos. Rosa, de folga, apareceu com um mimo de crochê, e os avós encheram o quarto de flores e orações. A traição não fora esquecida, mas transformada em lição. Atos de empatia, o perdão cauteloso de Mariana, o apoio inabalável da família, a solidariedade de estranhos, teciam uma rede que sustentava a nova vida. Mariana, agora mãe, olhava o filho no berço improvisado, sentindo a resiliência pulsar como o coração do oceano. A metrópole, com seus contrastes de luxo e luta, havia testado sua dignidade, mas ela emergira mais forte, uma mulher que navegava as tormentas não sozinha, mas com os laços que o destino, em sua crueldade reveladora, havia fortalecido. A chuva fina caía novamente lá fora, lavando as ruas, mas no lar reconstruído brotava a esperança de um amanhã mais autêntico. A noite chuvosa de São Paulo caía pesada sobre a mansão nos jardins, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, separadas por um abismo de luxo e sofrimento. Dentro da suíte master, decorada com cortinas de seda importada e um tapete persa que abafava qualquer som, Sofia respirava com dificuldade. Aos 7 meses de gravidez, seu corpo inchado pelo bebê que carregava parecia uma prisão de carne e osso. Ela se sentara na beira da cama king size, as mãos trêmulas sobre a barriga, sentindo os chutes fracos do filho, que ainda não nascera. O ar-condicionado zumbia baixo, mas o calor úmido da chuva infiltrava-se pelas janelas, misturando-se ao suor frio de seu medo. Ricardo, seu marido, o milionário dono de uma rede de construtoras que moldara o skyline da cidade, andava de um lado para o outro no quarto adjacente. Seus passos ecoavam no mármore italiano do piso, como marteladas em um tribunal invisível. Aos 45 anos, ele era um homem de presença imponente, alto, com cabelos grisalhos penteados para trás e um terno sob medida que cheirava a colônia cara. Mas naquela noite, seus olhos, geralmente frios e calculistas em reuniões de negócios, ardiam com uma fúria que Sofia conhecia bem demais. Ele havia bebido, como sempre fazia quando as negociações com os investidores sul-coreanos azedavam. Uma taça de uísque escocês balançava em sua mão, o líquido âmbar refletindo a luz fraca do abajur. "Você acha que eu não sei o que você faz pelas minhas costas?" rosnou ele, parando na porta do quarto. Sua voz era um trovão contido, ecoando as pressões de um homem que construíra um império do nada, mas que agora via tudo ruir por causa de um erro. Sofia ergueu os olhos, castanhos e cansados, enquadrados por olheiras que o maquiagem caro não conseguia mais esconder. Ela viera de uma família humilde em uma favela do interior de Minas Gerais, onde o pai trabalhava como pedreiro e a mãe costurava para fora. Casara-se com Ricardo há 3 anos, atraída por promessas de estabilidade e amor, mas o que encontrara fora uma gaiola dourada. "Ricardo, por favor, não é nada disso. Eu só fui ao médico hoje como você pediu", murmurou ela, a voz rouca de exaustão. O bebê chutou de novo, e ela apertou a barriga, como se pudesse protegê-lo da tempestade que se formava. Fora ao hospital particular no Morumbi, um lugar onde as consultas custavam o salário mensal de dezenas de famílias como a dela. O cirurgião, Dr. Eduardo Ramos, um homem de meia idade com mãos firmes e um sotaque paulista discreto, a examinara com gentileza. Ele notara os hematomas escondidos sob as mangas longas do vestido de grife, mas Sofia desviara o olhar culpando um tombo na escada.
Eduardo, no entanto, vira o suficiente para ativar a câmera escondida em seu jaleco, um hábito que adotara após anos lidando com vítimas de violência doméstica em um sistema que protegia os poderosos. Ricardo aproximou-se, o cheiro de álcool misturando-se ao perfume dele. Médico? Aquele rato de hospital? Você acha que eu sou idiota? Eu sei que ele está te enchendo a cabeça com mentiras sobre mim. Ele jogou a taça contra a parede, o vidro estilhaçando-se como os sonhos de Sofia. Ela recuou na cama, o coração acelerado, recordando as noites em que ele a isolara de amigos e família, alegando que o mundo lá fora é sujo demais para nós. A gravidez, que deveria ser uma bênção, tornara-se sua âncora, e agora, uma ameaça aos planos dele de um divórcio discreto, sem o escândalo de um herdeiro indesejado. Eu te amo, Ricardo. Por favor, pense no bebê, suplicou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ele já não ouvia. Em sua mente, distorcida pelo ciúme e pelo estresse de um império à beira do colapso, com denúncias de corrupção em suas obras que ameaçavam tudo, Sofia era o elo fraco. Ele precisava se livrar dela, limpo e rápido antes que os advogados se envolvessem. Pegou o travesseiro macio da cama, bordado com fios de ouro, que ela usava para apoiar a barriga durante as noites insones. Sofia piscou, confusa, enquanto ele se aproximava. O que você está fazendo? Sua voz era um sussurro, o pavor crescendo como a chuva lá fora, que agora batia forte contra as vidraças. Ricardo não respondeu. Com um movimento súbito, ele pressionou o travesseiro contra o rosto dela, as mãos firmes como as que assinavam contratos milionários. Sofia debateu-se, os braços balançando inutilmente, o ar rareando enquanto o tecido abafava seus gritos. O bebê se agitava dentro dela, um desespero silencioso. Seus pulmões queimavam, visões de sua infância pobre, as ruas de terra vermelha, o riso da mãe na cozinha apertada, passando como flashes em meio à escuridão. No hospital a quilômetros dali, Eduardo revia as imagens na tela do seu laptop, escondido em seu consultório simples, contrastando com o luxo da clínica. Ele gravara a consulta de Sofia com discrição, notando não só os machucados, mas o terror em seus olhos. Meu Deus, murmurou para si mesmo, o coração apertado. Eduardo viera de uma família de classe média em Santos, onde aprendera que a medicina não era só curar corpos, mas salvar almas presas em correntes invisíveis. Ele sabia quem era Ricardo, um doador generoso para a ala de obstetrícia, mas rumores de abusos circulavam nos corredores. Agora, com a gravação, um áudio captado por um microfone oculto que Sofia, inadvertidamente, ativara ao falar de seus medos, ele tinha prova. Mas confrontar um homem como Ricardo significava arriscar tudo. Sua carreira, sua família. Enquanto isso, na mansão, Sofia fraquejava. Suas unhas cravaram-se nos braços dele, mas a força do milionário era implacável. O quarto, outrora um santuário, cheirava a pânico e linho caro. Lá fora, a cidade seguia indiferente. Buzinas no trânsito engarrafado da Avenida Paulista, vendedores ambulantes lutando contra a chuva, famílias em apartamentos apertados sonhando com uma vida melhor. Sofia pensou em sua mãe, que a alertara sobre homens como ele. Filha, o dinheiro não compra bondade. Mas era tarde demais. De repente, um som. O interfone da portaria tocando, anunciando a chegada de um entregador noturno com documentos urgentes dos advogados. Ricardo hesitou, o travesseiro ainda pressionado, mas o risco de interrupção o fez recuar. Ele jogou o travesseiro no chão e saiu do quarto, xingando baixinho, deixando Sofia ofegante, tossindo viva por um fio. Ela rolou para o lado, abraçando a barriga, soluços ecoando no vazio. O bebê se acalmou, como se soubesse que o perigo passara, por enquanto. No hospital, Eduardo pausou a gravação, os punhos cerrados. Ele não era herói de novelas. Era um homem comum, com hipoteca e uma filha adolescente para criar. Mas algo nele se quebrara ao ver Sofia. Pegou o telefone, hesitante, sabendo que uma ligação para a polícia poderia incendiar tudo. A chuva caía mais forte, lavando as ruas sujas da metrópole.
mas não os segredos que ferviam nas sombras dos ricos. Sofia, sozinha na cama, jurou a si mesma que fugiria, pela criança, pela dignidade que lhe restava. Mas o caminho à frente era um labirinto de medo e esperança frágil. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em São Paulo, com o sol lutando para romper as nuvens carregadas que pairavam sobre a metrópole como um manto de desconfiança. A chuva da noite anterior deixara poças espelhadas nas calçadas dos jardins, refletindo os prédios altos e as vitrines de lojas de luxo que exibiam bolsas e joias inacessíveis para a maioria. Sofia acordou com o corpo dolorido, a barriga pesada como uma âncora que prendia aquela cama king size. Seus olhos, inchados de choro, varreram o quarto, o travesseiro jogado no chão, com vincos que pareciam marcas de uma mão invisível, e o silêncio opressivo que Ricardo deixara ao sair cedo para uma reunião no escritório da construtora, no centro da cidade. Ela se levantou devagar, apoiando-se na cômoda de madeira nobre, o espelho revelando o rosto pálido e os hematomas frescos no pescoço, disfarçados por um lenço de seda que ela pegou do armário. Aos 28 anos, Sofia sentia-se envelhecida por anos de isolamento. Vinda da periferia de Belo Horizonte, onde as ruas de paralelepípedos ecoavam com o som de crianças brincando e o cheiro de pão fresco da padaria da esquina, o casamento com Ricardo a transportara para um mundo de aparências frias. Ele a cortara de tudo. O telefone da mãe desligado por economia, visitas canceladas por compromissos. Agora, com o bebê há 2 meses do nascimento, o pavor da noite anterior a impulsionava. Não posso mais, murmurou para si mesma, tocando a barriga onde o filho se mexia suavemente, como um lembrete de vida em meio ao caos. Desceu as escadas da mansão em espiral, o corrimão de ferro frio sob seus dedos trêmulos. A empregada, Maria, uma mulher de 50 anos com mãos calejadas de anos limpando casas alheias, preparava o café na cozinha ampla, com armários de aço inoxidável e uma ilha central que poderia alimentar uma família inteira. Maria viera do Nordeste, de uma seca que secara não só a terra, mas os sonhos de prosperidade em São Paulo. Seus olhos castanhos, enrugados pelo sol implacável de Pernambuco, ergueram-se ao ver Sofia. Senhora, o senhor Ricardo ligou dizendo que volta tarde. Quer que eu prepare algo para o bebê? Chá de camomila, talvez? Perguntou Maria, a voz baixa e respeitosa, mas com um tom de preocupação que traía anos de testemunhar silêncios pesados na casa. Sofia hesitou na porta, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro de chuva úmida que entrava pela janela entreaberta. Maria, eu preciso de ajuda. Ontem à noite ele quase me matou com um travesseiro. Eu tenho que sair daqui antes que seja tarde. Maria congelou, a colher parando no ar. Seus lábios tremiam, recordando histórias de amigas que limpavam em casas semelhantes, onde maridos ricos batiam em esposas e empregadas e saíam impunes. Meu Deus, senhora, eu vi os machucados antes, mas pensei que era acidente. O senhor é poderoso, tem advogados, polícia no bolso. Se eu falar, perco o emprego e minha filha em Recife depende do dinheiro que mando. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia. Eu sei, Maria. Você é como uma mãe para mim aqui, mas o bebê... Ele não merece isso. Me ajuda a pegar uma mala? Só o essencial. Vou para o hospital falar com o Dr. Eduardo. Ele me examinou ontem e acho que ele suspeita. Maria assentiu devagar, o coração dividido entre o medo e a compaixão que aprendera nas ruas poeirentas de sua terra natal. Juntas, subiram ao quarto embalando roupas simples, nada das grifes que Ricardo comprava, para exibi-la como troféu. Sofia pegou o ultrassom da primeira consulta, uma imagem borrada do bebê que era sua única prova de inocência em meio ao luxo vazio. Desceram pela escada dos fundos, evitando as câmeras de segurança que Ricardo instalara por proteção. Maria entregou a ela um envelope com R$ 200, economias de gorjetas. Vai com Deus, senhora. Tome o ônibus na Brigadeiro Faria Lima, é mais discreto. E me liga quando puder. Sofia abraçou a mulher, sentindo pela primeira vez em anos um gesto de afeto genuíno, não o calculado de Ricardo. Saiu pela porta lateral, o ar úmido da manhã envolvendo-a como um abraço relutante.
Caminhou pelas ruas arborizadas dos jardins, onde executivos em ternos apressados passavam sem notar a grávida de vestido amassado, contrastando com as favelas que se avistavam ao longe, subindo as encostas como feridas abertas na paisagem urbana. Pegou o ônibus lotado na avenida, o cheiro de suor e perfume barato, misturando-se ao balanço das curvas no trânsito caótico. Sentou-se ao lado de uma senhora idosa com sacolas de feira, que lhe ofereceu um lugar e um sorriso cansado. Grávida assim, cuida bem, filha. A vida é dura, mas os filhos valem tudo. No Hospital Albert Einstein, no Morumbi, o ar-condicionado gelado contrastava com o calor sufocante lá fora. Eduardo Ramos atendia pacientes na ala de obstetrícia, seu jaleco branco impecável, mas os olhos carregados pela insônia da noite anterior. Aos 42 anos, com uma aliança desgastada no dedo e fotos da filha no celular, ele viera de uma família de pescadores em Santos, onde o mar ensinara lições de paciência e fúria imprevisível. A gravação da consulta de Sofia e o áudio que captara sussurros dela sobre os abusos queimava em sua mente. Ele não chamara a polícia ainda. Sabia que Ricardo, com conexões na prefeitura e na mídia, poderia enterrar qualquer denúncia, mas o quase sufocamento, intuído pelo pavor nos olhos dela na véspera, o atormentava. A secretária chamou. Doutora, a senhora Sofia está aqui. Parece nervosa. Eduardo endireitou-se, o estetoscópio ao pescoço como uma armadura. Sofia entrou na sala de consulta ofegante, a mala pequena aos pés. Doutor, eu fugi. Ele tentou me matar ontem. Eu gravei no celular, mas não sei o que fazer. A polícia não vai acreditar em mim contra ele. Ele a fez sentar, examinando-a com mãos gentis, notando os novos hematomas. Sofia, eu vi o suficiente na consulta. Tenho uma gravação sua falando dos medos. Mas isso é perigoso. Ricardo doa milhões para cá, tem influência. Se eu denunciar, ele pode me processar, acabar com minha carreira. Minha filha estuda medicina por minha causa. Sofia chorou, o desespero ecoando nas paredes brancas do consultório, onde pôsteres de bebês saudáveis prometiam um futuro que ela temia não ver. Por favor, doutor, você é o único que me ouviu de verdade. Eu vim de uma família pobre, sei o que é lutar, não deixe ele vencer. Eduardo pausou, o conflito interno rugindo como o trânsito da Marginal Pinheiros lá embaixo. Ele pensou em sua própria esposa, falecida em um acidente de carro anos antes, vítima de um sistema que priorizava os ricos. Tudo bem. Vou copiar a gravação e ligar para uma amiga na Delegacia da Mulher no Brooklyn. Ela lida com casos como esse, discreta. Mas você precisa ficar aqui, sob proteção. O hospital tem alas seguras. Enquanto Sofia a sentia aliviada, mas exausta, o telefone de Eduardo vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Onde está minha esposa? Traga ela de volta ou eu acabo com tudo. O cirurgião engoliu em seco, sabendo que o jogo começara. Lá fora, o sol finalmente rompeu as nuvens, iluminando a cidade desigual, onde atos de coragem brotavam como flores em concreto rachado. Sofia tocou a barriga, sentindo o bebê chutar forte, um sinal de resiliência que a faria lutar. Mas o caminho para a liberdade era pavimentado com riscos, e Ricardo, em seu escritório com vista para o caos urbano, planejava o próximo movimento, o império tremendo sob o peso de seus segredos. O sol da tarde filtrava-se pelas persianas do consultório no Hospital Albert Einstein, lançando listras douradas sobre a mesa de Eduardo, onde papéis médicos se empilhavam como pilhas de segredos não ditos. O ar cheirava a antisséptico e café requentado da máquina no corredor, um contraste com o bulício da cidade lá embaixo. O ronco dos motores na Marginal Pinheiros, os gritos de vendedores de água gelada nas esquinas quentes do Morumbi. Sofia estava deitada na maca de exame, a barriga proeminente erguida como uma montanha sob o lençol fino, os olhos fixos no teto acústico, onde manchas de umidade recordavam as goteiras da casa simples de sua infância em Belo Horizonte. O bebê se mexia inquieto, como se sentisse a agitação da mãe, e ela apertava a mão sobre o tecido, murmurando preces baixas que aprendera com a avó nas noites de trovoada. Eduardo sentou-se ao lado dela.
o jaleco desabotoado revelando uma camisa amarrotada, sinal de uma manhã sem pausas. Seus óculos de armação fina escorregavam no nariz suado, e ele os ajustava com um gesto mecânico, o peso da decisão anterior ainda fresco em sua mente. Sofia, eu falei com a delegada Carla. Ela é uma das poucas que não se curva para os poderosos. Vai vir para cá em 1 hora, com uma equipe discreta. Mas você precisa me contar tudo, do começo. Cada detalhe ajuda a construir o caso. Ela virou o rosto para ele, as lágrimas secas deixando rastros salgados nas bochechas. Doutor, eu casei com ele achando que era salvação. Minha família mal comia direito, o pai quebrado de tanto carregar tijolos. Ricardo me prometeu o mundo. Viagens, uma casa grande, um filho para encher de amor. Mas virou prisão. Ele me isolou, controlava cada passo. Os tapas vinham quando bebia ou quando as obras dele davam errado. Corrupção nos contratos. Eu ouvia ele gritando no telefone. Ontem, o travesseiro, foi como se eu sumisse no escuro. Só o interfone me salvou. Eduardo assentiu, anotando em um bloco, mas sua mão tremia levemente. Ele se lembrava de sua falecida esposa Ana, vítima de um motorista bêbado em uma avenida de Santos, onde a justiça demorara anos para punir o culpado. Um homem de família rica, como Ricardo. Eu entendo mais do que você pensa. Perdi minha mulher para um sistema que protege os errados. Minha filha, Laura, tem 16 anos. Sonha em ser médica como eu. Se eu calar, ensino a ela que o medo vence. Vamos gravar seu depoimento agora, para o celular dela. É prova irrefutável. Enquanto Sofia falava, a voz entrecortada ecoando no quarto pequeno, o hospital pulsava ao redor. Enfermeiras correndo com carrinhos de remédios, o choro distante de um recém-nascido na maternidade. O zumbido do elevador, levando pacientes de classes variadas, alguns em macacões de obra, outros em hobbies de seda. Eduardo ativou o microfone oculto em seu jaleco, o mesmo que captara os sussurros dela na consulta anterior. Continue, Sofia, fale do bebê. Ele é o motivo para lutar. Do outro lado da cidade, no escritório envidraçado da construtora no centro de São Paulo, Ricardo andava como um leão enjaulado. A sala, com paredes de vidro fumê oferecendo vista para o viaduto do chá engarrafado, cheirava a couro novo e cigarro proibido. Aos 45 anos, ele se via no reflexo da mesa de mogno, olhos injetados, gravata afrouxada, o terno cinza manchado de suor. O império que construíra, prédios que rasgavam o céu, shoppings que engordavam bolsos, agora tremia com auditorias da Receita, denúncias de propina em obras públicas. Sofia, com sua gravidez incômoda, era o estorvo perfeito para um divórcio limpo, mas sua fuga complicava tudo. Ele discou para o advogado, um homem magro de terno escuro que atendia de um apartamento em Pinheiros. Encontre ela, Marcos. Use os contatos na polícia. Diga que ela está desequilibrada, grávida e histérica. Eu pago o que for. A voz do advogado veio rouca pelo viva-voz. Ricardo, calma. O hospital é território delicado. Se ela denunciou, vira escândalo. Eu já falei com um juiz amigo. Ele pode emitir uma ordem para trazê-la de volta, alegando risco para o bebê. Ricardo socou a mesa, o som abafado pelo carpete grosso. Risco? Eu sou o pai. Ela é minha, caramba. Se não achar, eu mesmo vou lá e arrasto. Desligou, o coração batendo forte, recordando a infância em uma kitnet no Brás, onde o pai, operário alcoólatra, o ensinara que fraqueza era morte. Subira sozinho, pisando em rivais, e agora uma mulher de origens humildes o desafiava. Pegou as chaves do Mercedes, ignorando o trânsito infernal da rua 25 de Março, onde camelôs disputavam espaço com turistas, o cheiro de pastel frito misturando-se ao asfalto quente. De volta ao hospital, a delegada Carla chegou pontual. Uma mulher de 38 anos com coque apertado e olhos afiados, vinda das ruas do Brooklyn, onde crescera entre sirenes e injustiças. Seu uniforme azul marinho contrastava com o branco estéril do lugar, e ela carregava uma pasta fina, acompanhada de uma assistente jovem que anotava tudo. Senhora Sofia, sou Carla Mendes. Ouvi o Dr. Ramos. Vamos registrar isso como tentativa de homicídio. Você está segura aqui?
Eu posto um guarda na porta. Sofia sentou-se devagar, o corpo protestando com dores nas costas, mas uma faísca de esperança acendia em seu peito. Ele vai vir atrás de mim. Tem dinheiro para tudo. Carla assentiu, sentando-se ao pé da maca. A voz firme, mas empática, forjada em anos lidando com vítimas em delegacias lotadas, onde mulheres choravam por horas sem justiça. Eu sei. Homens como ele compram silêncio, mas não compram verdade. Minha mãe foi espancada pelo ex em uma casa pobre no Ipiranga. Eu entrei para a polícia para mudar isso. Vamos colher depoimentos, perícia nos hematomas. O áudio do doutor é ouro. Eduardo observava da porta, o conflito ainda roendo. Sua filha o esperava em casa, em um apartamento modesto na Vila Mariana, com paredes finas que deixavam passar o barulho dos vizinhos. Carla, ele já mandou mensagem. Ameaça implícita. A delegada franziu a testa. Então acelera. Chamo reforços. Sofia, fique com a gente. O hospital tem alas protegidas, longe dos olhares. Enquanto falavam, Maria, a empregada, chegara discretamente ao saguão, o coração acelerado após uma viagem de ônibus lotado da Zona Sul. Vestia um vestido simples, florido, as mãos torcendo a bolsa de couro falso. Ela subira as escadas rolantes, ignorando os olhares curiosos de pacientes ricos, e agora esperava no corredor, o cheiro de desinfetante revirando seu estômago. Vinda de Pernambuco, onde a seca a forçara a migrar com promessas de emprego, Maria vira demais. Patroas chorando em banheiros de luxo, maridos gritando à noite. Eu vim ajudar, pensou apertando o envelope extra que trouxera, mais R$100 de suas economias escassas. Sofia a viu pela fresta da porta e correu para abraçá-la, as duas mulheres se unindo em um laço frágil contra o mundo. Maria, você arriscou tudo. A empregada sorriu trêmula, os olhos úmidos. Filha, na minha terra, a gente se ajuda. Tome isso pro bebê, leite em pó que eu comprei na feira, e reze para Nossa Senhora. Carla observou, tocada pela solidariedade simples, um lembrete de que a força vinha das margens, não dos centros de poder. Lá fora, o sol se punha, tingindo o céu de laranja sobre os morros da favela do Paraisópolis, vizinha ao luxo do hospital, um contraste cruel de luzes piscando em barracos de tijolo contra arranha-céus iluminados. Ricardo estacionava o carro na rua lateral, o motor ronronando baixo, os olhos varrendo a entrada como um predador. Ele não sabia ainda da delegada, mas o instinto o alertava. O jogo mudara. Sofia, dentro do quarto seguro, sentiu uma contração leve, não de parto, mas de medo misturado à determinação. O bebê chutou forte, e ela sussurrou, "Vamos vencer, meu amor, pela gente." Eduardo fechou a cortina, o telefone vibrando de novo com uma ameaça velada, sabendo que a noite traria tempestades maiores. A cidade, com suas veias de asfalto e sangue, assistia em silêncio, esperando o próximo ato de coragem ou queda. A noite caía sobre o Hospital Albert Einstein como um véu pesado. As luzes neon da Marginal Pinheiros, refletindo no asfalto molhado de uma garoa fina, que insistia em cair, lavando as sujeiras acumuladas do dia. Dentro da ala segura, um quarto simples com paredes bege e uma janela gradeada que dava para o estacionamento lotado, Sofia se encolhia na cama hospitalar, o colchão fino rangendo sob seu peso. A barriga, aos 7 meses, parecia uma bolha de tensão, e cada contração leve a fazia prender a respiração, temendo que o estresse a levasse ao parto prematuro. O ar-condicionado zumbia baixo, misturando-se ao som distante de sirenes na avenida, um lembrete constante da cidade que nunca dormia, nem para os ricos nem para os esquecidos nas periferias adjacentes, como o Paraisópolis, onde barracos de madeira rangiam sob a mesma chuva. Maria sentara-se ao lado dela em uma cadeira de plástico desconfortável, as mãos calejadas entrelaçadas com as de Sofia, um gesto de solidariedade que transcendia classes sociais. A empregada, com seu vestido florido agora úmido nas bordas de tanto esperar no saguão, contava histórias baixas de sua vida em Pernambuco para distraí-la. Lá na seca, a gente plantava feijão no quintal seco, e minha mãe dizia que a chuva sempre vem para os que esperam. Você vai ver, senhora, essa nuvem passa.
Seus olhos, enrugados pelo sol implacável do Nordeste, brilhavam com uma fé simples, forjada em anos de migração e empregos precários, onde cada real enviado para a família em Recife era uma vitória contra a fome. Do outro lado do quarto, Eduardo andava devagar, o celular na mão, verificando mensagens da delegada Carla, que coordenava a operação no corredor. Seu rosto, marcado por linhas de preocupação, refletia o conflito interno, a carreira que construíra com noites em claro, estudando em bibliotecas públicas de Santos, agora ameaçada por um homem como Ricardo. Eu gravei mais uma coisa hoje, seu depoimento completo. Carla diz que é suficiente para uma prisão preventiva, mas precisamos de mais provas. Os hematomas vão para a perícia amanhã. Sua voz era baixa, profissional, mas carregada de empatia, ecoando as lições que aprendera com a perda de Ana, cuja morte o ensinara que o silêncio era cúmplice. Sofia ergueu os olhos. O lenço ainda cobrindo as marcas no pescoço, agora arroxeadas como sombras de um pesadelo. Doutor, e se ele entrar? Ele tem contatos aqui. Eu sei. Ontem, no jantar de gala da construtora, ele doou 1 milhão para essa ala. Os médicos sorriem para ele como se fosse Deus. Lágrimas escorreram, quentes contra a pele fria do quarto, recordando as noites em que Ricardo a exibia em eventos no Hotel Fasano, uma boneca de luxo em vestidos que apertavam como correntes. Vinda de uma casa onde o jantar era arroz e feijão na mesa de fórmica, ela sonhara com estabilidade, mas encontrara controle. Contas bancárias bloqueadas em seu nome, motoristas que relatórios para ele. Antes que Eduardo respondesse, um burburinho veio do corredor, vozes abafadas, passos pesados. Carla apareceu na porta, o uniforme amarrotado após horas de papelada na delegacia do Brooklyn, onde pilhas de casos semelhantes se acumulavam em mesas sujas de café. Ele está aqui, Sofia. Ricardo chegou com um advogado e 2 seguranças. Diz que veio visitar a esposa. Eu postei os guardas, mas ele está pressionando a direção do hospital. O diretor, um covarde, quer resolver amigavelmente. Sua voz era firme, temperada por anos lidando com pressões de elites que transformavam delegacias em teatros de impunidade. Crescida no Ipiranga, em um sobrado apertado onde o pai alcoólatra batia na mãe, Carla entrara na polícia para vingar aquelas noites de gritos abafados. Sofia sentou-se de repente, o coração disparado como o trânsito caótico da hora do rush. Não deixa ele entrar. Ele vai me levar a alegar que eu tô louca, grávida e instável. O bebê. Ele não quer o bebê. Maria apertou sua mão mais forte, murmurando uma oração em voz baixa. O rosário escondido na bolsa saindo à tona. Contas de plástico desgastadas por anos de preces em ônibus lotados. Eduardo saiu para o corredor, confrontando o diretor, um homem de meia idade com gravata de seda, suando apesar do ar fresco. Isso é um caso de violência doméstica grave. A paciente está sob proteção legal. Se você interferir, eu mesmo denuncio o hospital por conivência. O diretor hesitou, os olhos desviando para o lobby onde Ricardo esperava, o Mercedes preto estacionado ilegalmente na entrada, contrastando com os Fiat velhos dos funcionários da limpeza, vindos de favelas distantes. No saguão, Ricardo fervia de raiva, o advogado Marcos ao lado, um tubarão de terno italiano que faturava com os podres dos ricos. O ar cheirava a flores do arranjo na recepção e ao suor de visitantes ansiosos, famílias pobres em filas para consultas públicas, misturadas a executivos apressados. Onde ela está? Minha esposa precisa de repouso em casa, não nessa pocilga, rosnou Ricardo para a recepcionista, uma jovem de cabelo preso que tremia sabendo de sua fama. Seus olhos, injetados pelo estresse das auditorias que ameaçavam sua construtora, propinas em obras no Minhocão, subornos a fiscais, varriam o lugar como um radar. Ele subira de uma kitnet no Brás, onde o pai o espancava por notas baixas, para moldar São Paulo com concreto e ambição. Sofia era um erro, uma fraqueza que não podia permitir. Carla interveio, bloqueando o caminho com 2 policiais uniformizados, o coldre visível como uma ameaça velada. Senhor Ricardo, você não entra. Há uma ordem de restrição pendente. Qualquer aproximação é prisão por tentativa de homicídio.
Seu advogado sabe disso. Marcos ergueu a mão, voz melíflua. Isso é absurdo. Ela é volúvel, grávida. Vamos ao juiz amanhã. Mas Ricardo avançou um passo, o rosto contorcido, ignorando o flash de celulares de curiosos no lobby. Um escândalo nas redes sociais poderia ruir tudo. Eduardo, de volta ao quarto, trancou a porta, o coração acelerado. Eles não entram. Carla está segurando. Mas isso vai para a mídia, Sofia. Seu marido é influente, mas a verdade tem peso. Sofia assentiu, exausta, tocando a barriga onde o bebê chutava ritmado, como um tambor de guerra. Maria ofereceu água de uma garrafa plástica, um gesto simples que valia mais que os banquetes de Ricardo. A gente aguenta, senhora. Amanhã, o sol nasce diferente. Lá fora, a garoa engrossava, transformando as ruas em rios de lama que desciam para as sarjetas entupidas do Morumbi, onde moradores de rua se abrigavam sob viadutos, sonhando com lares como o de Sofia, mas sem as correntes. Ricardo recuou para o carro, socando o volante, o advogado murmurando planos de contra-ataque. Testemunhas falsas, laudos psiquiátricos comprados. Mas no fundo, uma rachadura se formava em sua armadura de poder, o medo de perder o controle, ecoando a infância de pancadas e humilhação. No quarto, Sofia fechou os olhos, o cansaço vencendo o medo. Pela primeira vez, sentia uma rede de apoio. A delegada de raízes humildes, o médico com cicatrizes próprias, a empregada que arriscara tudo. O bebê se acalmou e ela sussurrou. Vamos ser livres, filhinho. A noite avançava, a cidade pulsando com injustiças e resistências, onde um ato de coragem podia derrubar impérios de mentiras. Eduardo verificou a gravação no laptop, o áudio claro como uma confissão, sabendo que o amanhecer traria batalhas maiores, mas também a possibilidade de justiça em uma metrópole desigual. O amanhecer raiava tímido sobre São Paulo, com o sol filtrando-se através de uma névoa úmida que pairava sobre os prédios do Morumbi, misturando o cheiro de terra molhada com o escapamento dos carros na Marginal Pinheiros. No Hospital Albert Einstein, o quarto seguro de Sofia acordava com o zumbido baixo dos monitores vitais, que piscavam como olhos vigilantes na penumbra. Ela se mexera pouco durante a noite, o corpo exausto colado ao colchão fino, a barriga, uma presença constante que a ancorava à realidade. O bebê, sentindo a calmaria relativa, chutava de vez em quando, um lembrete suave de que a vida persistia apesar do caos. Maria, adormecida na cadeira ao lado, ressonava baixinho, o rosário ainda entre os dedos, como uma ponte para as orações que ecoavam de sua terra distante. Eduardo entrara cedo, trazendo um copo de suco de laranja natural da cantina do hospital. Um gesto simples, mas que carregava o peso de sua própria infância em Santos, onde o pai pescador dividia as poucas frutas da feira com os vizinhos. Seus olhos, vermelhos de insônia, encontraram os de Sofia quando ela se sentou devagar. Bom dia. A delegada Carla já foi para a delegacia registrar tudo formalmente. O áudio e o depoimento estão com ela. Hoje eles vão pedir a prisão preventiva do Ricardo. Mas ele não vai sossegar. O advogado dele já ligou para o diretor de novo ameaçando o processo por sequestro. Sofia assentiu, o lenço agora solto revelando as marcas arroxeadas no pescoço, que pareciam veias pulsantes de uma dor antiga. Ela tocou a barriga, sentindo uma contração mais forte, não de parto, mas de ansiedade que a fazia suar frio apesar do ar-condicionado. Doutor, eu ouvi os guardas falando no corredor. Ele passou a noite no carro lá embaixo, como um bicho rondando. Minha mãe sempre dizia que homens como ele não largam o osso. Crescem com raiva no peito, como o pai dele, que eu soube que batia na família no Brás. Sua voz era um fio trêmulo, carregada das memórias de sua própria casa em Belo Horizonte, onde o pai, pedreiro curvado pelo sol, voltava com mãos calejadas e um abraço que valia mais que qualquer luxo. Maria acordou sobressaltada, piscando os olhos enrugados. Senhora, eu sonhei com a seca em Pernambuco. A gente cavava poço no quintal esperando água. É como isso aqui. A gente cava fundo para sobreviver. Ela se levantou, esticando as costas doloridas de anos, limpando mansões alheias, e ofereceu a Sofia um biscoito de polvilho que trouxera na bolsa. Come pro bebê.
Não é caviar como o Sr. Ricardo servia nas festas, mas é de verdade, feito com as mãos de gente como nós. Antes que Sofia respondesse, a porta se abriu com um clique e Carla entrou, o uniforme impecável contrastando com o cansaço em seu rosto. Aos 38 anos, ela carregava nas olheiras as noites em claro na Delegacia da Mulher, no Brooklyn, onde pilhas de boletins de ocorrência de mulheres espancadas se acumulavam como feridas abertas. Bom dia. Pessoal, temos novidades. O juiz assinou a ordem de restrição. Ricardo não pode se aproximar a menos de 500 metros, mas o advogado dele entrou com um habeas corpus, alegando que você está instável mentalmente, Sofia. Clássico desses casos, pintam a vítima como louca para invalidar tudo. Sua voz era firme, mas os olhos suavizavam ao ver a grávida, recordando a mãe no sobrado do Ipiranga, que escondia hematomas com maquiagem barata antes de ir ao trabalho na fábrica. Sofia engoliu em seco, o biscoito seco na garganta. Instável. Eu fugi para salvar minha vida e a do bebê. Ele me sufocou com um travesseiro, doutor. Eu senti o ar sumir, como se o mundo acabasse ali na cama de R$1.000. Lágrimas quentes escorreram, molhando o lençol hospitalar, enquanto ela revivia o pavor. O quarto luxuoso dos jardins, o som abafado da chuva, o cheiro de uísque no hálito dele. Eduardo se aproximou, pousando a mão em seu ombro com gentileza profissional. Eu sei, Sofia. A gravação prova tudo. Seus sussurros na consulta, o depoimento de ontem. Carla, mande para o Ministério Público. Eles não vão ignorar uma tentativa de homicídio em uma grávida. Carla assentiu, folheando a pasta. Já enviei, mas Ricardo está furioso. Ele ligou para o governador, usou os contatos das obras públicas. Minha chefe na delegacia está pressionada. Não mexa com os ricos, eles dizem. Mas eu não cedo. Cresci vendo minha mãe engolir o medo e jurei que ia mudar isso. Ela pausou olhando para Maria. Você é testemunha-chave, senhora. Viu os machucados, ouviu as brigas. Pode depor? Maria hesitou, torcendo as mãos, o rosário tilintando. Eu? Delegada, eu sou só uma empregada. Se eu falar, perco o emprego, e a patroa rica que eu limpo agora me manda embora. Minha filha em Recife come do que eu mando. Arroz, feijão, um vestido novo no Natal. Mas seus olhos se firmaram em Sofia, na barriga que representava uma nova vida contra as correntes do poder. Mas sim, eu falo. Na minha terra, a gente protege os fracos. Eu vi ele arrastando ela pelo braço, xingando. Vou depor, mesmo que doa. O momento foi interrompido por um alarme no corredor. Vozes elevadas, passos apressados. Eduardo correu à porta espiando pela fresta. É ele. Ricardo forçou a entrada com o advogado, alegando emergência médica. Os guardas estão contendo, mas o diretor está cedendo de novo. Sofia se encolheu, o pânico subindo como bile, o bebê se agitando violentamente dentro dela. Não. Ele vai me levar. Ele disse uma vez, bêbado, que se eu saísse, acabava comigo e com o filho. Carla sacou o rádio, chamando reforços com voz cortante. Unidade 12, venham para o Albert Einstein. Suspeito armado na entrada. Possível violação de ordem judicial. Ela virou para Sofia. Fique calma. Eu cuido disso. Você está segura aqui, com câmeras em todo lugar. Mas no fundo, Carla sabia o risco. Em São Paulo, a justiça se dobrava para quem pagava propina em obras como as de Ricardo, prédios que subiam sobre fundações de corrupção, enquanto favelas como o Paraisópolis afundavam em lama. Do lado de fora, no estacionamento lotado onde carros populares disputavam vagas com SUVs de luxo, Ricardo enfrentava os guardas, o rosto vermelho de fúria. O Mercedes preto brilhava sob o sol fraco, um símbolo de seu império à beira do abismo, auditorias revelando desvios em contratos do metrô, subornos que agora voltavam como bumerangues. Eu sou o marido. Ela está grávida do meu filho. Deixem eu ver ela, gritou, empurrando um segurança, o terno amarrotado cheirando a cigarro da noite insone. O advogado Marcos o puxava pelo braço, sussurrando. Calma, Ricardo. O juiz vai rever. Mas se você agravar, vira crime. Um policial algemou Ricardo, o clique metálico ecoando como uma sentença.
Senhor, a senhora Sofia denunciou tentativa de homicídio. Você está detido até esclarecimento. Ricardo debateu-se, os olhos injetados fixos no hospital, onde Sofia era intocável por enquanto. Vocês vão se arrepender. Eu construí essa cidade. Mas no fundo, uma fissura se abria, o medo de cair, como o pai na kitnet do Brás, bebendo para esquecer fracassos. De volta ao quarto, Sofia ouviu o tumulto pelo rádio de Carla, o alívio misturando-se ao terror residual. Eduardo checou o monitor fetal, o coração do bebê batendo forte, resiliente. Ele tá bem, Sofia, você salvou vocês dois. Maria abraçou-a, as duas chorando baixinho, um laço forjado na adversidade. Carla saiu para coordenar a prisão, o sol agora alto iluminando as ruas desiguais. Camelôs na avenida vendendo água gelada, famílias em ônibus lotados rumando para empregos precários, enquanto o luxo do hospital pulsava com segredos. Sofia fechou os olhos, exausta, mas fortalecida. Pela primeira vez, via rachaduras na prisão de Ricardo, não pelo dinheiro, mas pela rede de mãos estendidas. A delegada de raízes pobres, o médico com perdas próprias, a empregada que doava de si. O bebê chutou suave e ela sussurrou: "Quase lá, meu amor. A gente vai para uma vida simples, mas nossa." Lá fora, a cidade acordava com seu ritmo caótico, onde a justiça, devagar mas teimosa, começava a se mover contra os gigantes de concreto e poder. Eduardo guardou o laptop com as gravações, sabendo que o dia traria audiências e batalhas, mas também a semente de transformação em uma metrópole de contrastes. O sol do meio-dia escaldava as ruas do Morumbi, transformando o asfalto da Marginal Pinheiros em um espelho de calor tremeluzente, onde motoristas buzinavam impacientes em meio ao trânsito eterno de São Paulo. Dentro do quarto seguro do Hospital Albert Einstein, Sofia finalmente respirava um ar mais leve. Embora o peso da barriga aos 7 meses e meio ainda a prendesse à cama como uma âncora invisível. O monitor fetal bipava ritmado, um som reconfortante que contrastava com o caos da noite anterior. Ela tocava a pele esticada, sentindo os movimentos do bebê, agora mais fortes, como se ele absorvesse a resiliência da mãe. As marcas no pescoço, sob o curativo discreto, coçavam como lembretes de uma guerra quase perdida, mas os olhos de Sofia, outrora opacos de medo, ganhavam um brilho teimoso, forjado nas ruas de terra de Belo Horizonte e nas noites de isolamento nos jardins. Maria, a empregada, arrumava a mesinha ao lado com gestos maternais, dobrando o lençol extra que trouxera de casa em uma sacola plástica gasta. Seu vestido florido, agora amarrotado após dias de vigília, cheirava a sabão barato e ao suor de quem migrara do Nordeste com promessas vazias. "Senhora, coma essa maçã. Eu descasquei na cantina, fresca da feira do Brooklyn. Pro bebê crescer forte como as mangueiras na minha terra, que resistem à seca." Sua voz era um bálsamo, carregada de sotaque pernambucano que ecoava histórias de quintais poeirentos e famílias unidas pela escassez. Sofia sorriu fraco, mordendo a fruta suculenta, o suco doce aliviando a garganta seca de tanto chorar. "Maria, você salvou mais que a mim. Sem você eu ainda estaria naquela casa fingindo que era amor." Eduardo Ramos entrou logo depois, o jaleco branco impecável, mas os ombros curvados pelo peso de uma noite sem sono. Ele carregava um tablet com relatórios médicos, os óculos escorregando no nariz suado. Recordando as praias de Santos, onde aprendera que ondas fortes moldam as pedras mais resistentes. "Sofia, boas notícias." O áudio e o depoimento foram ao Ministério Público. A perícia confirmou os hematomas como defesa de estrangulamento. Não é acidente. Ricardo foi detido por violação de ordem judicial e o habeas corpus dele foi negado. O juiz, pressionado pelas provas, mandou prender preventivamente. Suas obras de corrupção saíram nos jornais hoje. Propinas no metrô, subornos que ligam ele a tudo isso. O império dele está ruindo como um prédio mal feito. Sofia fechou os olhos por um instante, o alívio inundando-a como a chuva que lavara a cidade na véspera.
Ela imaginava Ricardo na cela fria de uma delegacia no centro, longe do escritório envidraçado com vista para o viaduto do chá, onde outrora reinava como um deus do concreto. Ele sempre disse que o dinheiro comprava tudo. Mas você, doutor, você gravou a verdade. Por quê? Você podia ter ficado quieto, como os outros médicos que sorriem para doações dele. Eduardo pausou, sentando-se na beira da cama, o estetoscópio pendurado como um talismã de humanidade. Porque eu vi minha Ana nisso tudo. Ela morreu por causa de um rico que escapou da lei. Minha filha Laura, em casa na Vila Mariana, me ensinou que silêncio é cumplicidade. Eu gravei para salvar, não para brilhar. E você, Sofia, me lembrou que a força vem de baixo, das favelas que eu atendo na ala pública, onde mães como você lutam sem holofotes. A porta se abriu novamente, e Carla Mendes surgiu, o uniforme azul marinho amarrotado, após uma manhã de audiências na primeira vara de violência doméstica, no Fórum da Barra Funda. Seus cabelos cacheados escapavam do coque, e ela carregava uma pasta grossa, os olhos afiados brilhando com uma vitória rara em um sistema que engolia casos como o dela. Vinda do Ipiranga, onde crescera ouvindo sirenes e o choro da mãe após brigas noturnas, Carla sentara-se na cadeira de Maria, exausta, mas determinada. Prontinho, Sofia. A prisão é por tentativa de homicídio qualificada, contra a grávida, agravante pesada. O advogado dele tentou alegar crise de ciúme, mas as gravações acabaram com isso. Você vai depor por vídeo para não se expor. E o bebê? O hospital cobre o parto aqui, com apoio social. Nada de voltar para aquela mansão. Sofia chorou então. Um choro limpo de catarse, as lágrimas molhando as mãos de Maria, que as secava com um pano macio. Eu vim de uma casa onde o pai construía casas para os outros, mas a nossa era de compensado. Casei achando que Ricardo era salvação, mas era prisão. Agora eu vejo que a salvação é isso. Gente como vocês, estendendo a mão sem pedir nada. O quarto, com suas paredes brancas e o cheiro de antisséptico misturado ao aroma de maçã, tornava-se um santuário improvável, contrastando com o saguão lá embaixo, onde famílias pobres esperavam em filas para consultas gratuitas, enquanto executivos ricos pulavam a triagem. Maria se levantou, abraçando Sofia com gentileza. Eu deponho amanhã, delegada. Vi tudo, as brigas, os tapas escondidos. Perdi o emprego, mas ganhei uma amiga. Minha filha em Recife vai entender. Ela mesma diz que mulher tem que se unir. Carla assentiu, tocada pela simplicidade da empregada, um eco de sua própria mãe, que costurara roupas na fábrica até os dedos sangrarem. Vocês são o que muda as coisas. Ricardo tá acabado. A mídia tá em cima, falando de abuso e corrupção. Ele vai cair, e você, Sofia, vai recomeçar. Dias se passaram em um borrão de consultas e burocracia, o sol de São Paulo alternando com chuvas rápidas que refrescavam as ruas arborizadas do Morumbi. Sofia deu à luz em uma manhã ensolarada, no parto humanizado da ala obstétrica, com Eduardo ao lado, guiando suas mãos trêmulas. O bebê, um menino chorão de olhos castanhos como os da mãe, nasceu forte, pesando 3 quilos, um milagre em meio ao trauma. Bem-vindo, Lucas, sussurrou ela, embalando-o contra o peito, o quarto agora cheio de balões simples que Maria trouxera da feira. A delegada visitou com flores de plástico e Eduardo trouxe sua filha Laura, uma adolescente de tranças que sorriu tímida, vendo na grávida recente um exemplo de coragem. Ricardo, transferido para a penitenciária de Tremembé após o julgamento sumário, via seu império desabar. Construtoras falidas, amigos fugindo como ratos de um navio afundando. Em uma cela úmida, longe das vistas panorâmicas, ele encarava o teto rachado, o eco de sua infância no brás voltando como um fantasma, o pai bêbado, as pancadas que o endureceram, mas que agora o quebravam. Sem o poder, era só um homem comum, enfrentando a solidão que impusera aos outros. Sofia, alta do hospital, mudou-se para um apartamento modesto na Zona Leste, financiado por um fundo de apoio a vítimas de violência, perto da casa da mãe em Belo Horizonte, que viajava de ônibus para abraçá-la. Maria se juntou a ela como babá, dividindo o espaço apertado com paredes finas
que deixavam passar o riso de crianças vizinhas. Aqui é simples, mas é nosso, disse Sofia a Eduardo em uma visita, enquanto Lucas mamava no colo. O cirurgião sorriu, o jaleco trocado por uma camisa casual. Você transformou o medo em força, e eu aprendi que gravar a verdade salva mais que qualquer bisturi. A cidade seguia seu ritmo desigual. Favelas subindo morros ao lado de arranha-céus. Ônibus lotados levando trabalhadores para empregos exaustivos, mas em meio ao concreto, atos de bondade brotavam. Uma mãe ajudando outra no ponto de ônibus, um médico estendendo a mão. Sofia caminhava pelas ruas de paralelepípedos, empurrando o carrinho de Lucas sob o sol quente, sentindo a dignidade reconquistada. A injustiça de Ricardo fora exposta, mas a resiliência dela e dos que a apoiaram tecera uma nova história, de compaixão que cura feridas profundas em uma metrópole onde o humano, por fim, prevalece.